E fala galera, beleza? Alucard na área novamente. Estamos onde? Na Matilha Board Game, prontos para trazer mais um conteúdo para vocês, galera. E hoje nós vamos ter vídeo das regras do Hellboy The Board Game, galera. Isso mesmo, a mais nova aquisição que a Matilha fez aqui. Já temos um vídeo de unboxing aí no canal e agora nós preparamos um vídeo de regras aí detalhado, padrão Matilha, para vocês, para poderem conferir todas as regras do Hellboy The Board Game, um jogo aí que tenho que dizer, me surpreendeu, hein, galera? Então, já deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreve aí no canal para chegarmos na meta de 1000 inscritos e para você continuar recebendo conteúdos de regras e gameplay aqui da Matilha. Aproveita e segue a gente também lá no Instagram, que já estamos colocando conteúdo por lá também. Sem mais delongas, vamos lá pra mesa, vamos aprender como é que se joga o Hellboy The Board Game. Beleza, galera? Estamos aqui na mesa, então vamos trazer aí hoje as regras do Hellboy The Board Game, né, galera? Vamos tentar aí explicar da forma mais clara possível e, é claro, sempre no padrão Matilha de regras aí. Bom, né, galera? Como nós sempre começamos aqui na Matilha pelo setup, com o Hellboy não vai ser diferente, né? Na verdade, o que vai ser diferente do Hellboy é que o setup do Hellboy você vai montar aí de acordo com essas cartas aqui, que são as cartas de caso, né? Que vem no Hellboy, tá, pessoal? E neste caso aqui eu peguei as cartas de caso do tutorial, né, da primeira missão, vamos dizer assim, do Hellboy. Não dar spoiler aí a respeito dos casos, já que é uma missão de tutorial e todos vão acabar fazendo ela aí sem grande importância, tá, galera? Então, primeira coisa que você vai fazer aí em Hellboy é escolher o caso que você vai jogar, porque o caso que você vai jogar, ele é quem vai definir aí como vai ser a montagem do seu jogo, do setup do seu jogo. Esse tabuleiro aqui sempre vai estar presente, tá, galera? Esse aqui é o tabuleiro onde você vai controlar a sua partida. E nós vamos falar um pouco aí de cada espaço presente nele. Esse tabuleiro ele tem alguns espaços aqui que você vai estar aí utilizando durante a sua partida em Hellboy. Esse espaço aqui onde está os case files é onde você vai colocar então o arquivo do caso em que você vai estar jogando, tá, galera? Cada vez que for pedido para que você descarte uma dessas cartas de caso, você vai descartá-las aqui ao lado deste deck de casos, aonde temos aqui a indicação que as cartas são descartadas aqui. Toda vez que for pedido para você colocar em jogo, na área de jogo, uma carta, aqui em cima é representado a área de jogo. Aqui onde nós temos a caveira é onde nós temos a trilha de perdição iminente. Vai utilizar esse token aqui que tem a manopla do Hellboy para controlar a perdição iminente. Aonde você vai posicionar essa perdição iminente vai depender do caso que você está jogando e também do número de jogadores que você está fazendo a sua partida. Este token aqui do livro é o token de marcador de informações obtidas. Esse token aqui ele vai andar durante o jogo conforme você adquire informações sobre o caso que você está jogando. Esse token vai avançando nessa trilha e normalmente vai desbloqueando aí algumas coisas de acordo com cada caso, tá, pessoal? Aqui nós vamos ter também um espaço que é destinado ao deck de encontro, tá? Você vai montar o deck de encontro também de acordo com o caso e posicioná-lo aqui no espaço adequado. E ele tem aqui também já um espaço para o descarte, para você descartar as cartas que você já utilizou. Temos aqui então também um espaço para o baralho de perdição. O baralho de perdição, assim como o baralho de encontro, também é montado de acordo com cada caso que você estiver jogando. Temos aqui ainda, pessoal, a trilha de prioridade de alvo. Essa trilha de prioridade de alvo ela é montada de acordo
com o herói mais perigoso. O que isso indica? Aqui na ficha de personagem, nós temos um número bem pequenininho, olha lá. No caso do Hellboy é o 10, dentro desse alvo, que indica o quão perigoso é o Hellboy. Cada personagem tem um valor aí que define o quanto é perigoso, e essa trilha é montada aí de acordo para o maior e subindo para o menor. Por exemplo, se nós estivéssemos jogando aqui com o Hellboy e com a Liz Sherman, ela tem 7 e nós vimos que o Hellboy tem 10. Portanto, o Hellboy estaria aqui em primeiro na fila de prioridade e a Liz estaria aqui em segundo se nós estivéssemos fazendo uma partida aí para 2 jogadores. A qualquer momento do jogo em que a trilha de prioridade precise ser usada, e isso pode acontecer de diversas formas no caso de uma ambiguidade para um ataque de um inimigo, e a trilha precisou ser utilizada, o Hellboy então vai ser escolhido como alvo prioritário, e ele vai ser deslocado para o final da fila, e a fila vai descer, deixando agora um novo jogador como alvo prioritário. Isso também define quem é o jogador líder da vez. O jogador líder precisa tomar algumas decisões durante o jogo, e o jogador líder sempre será o jogador que estiver à frente aqui na fila de alvos prioritários. Embaixo nós temos os espaços onde nós vamos colocar as cartas de monstros. Seguindo aqui o alfabeto de A até D, os monstros eles são posicionados também aqui de acordo com a carta de caso. Ela vai dizer qual monstro deve ser posicionado em cada um desses espaços. Desta forma aí vai também terminar de formar todo o nosso aqui tabuleiro do QG, que vai fazer aí o controle da partida. Então, pessoal, seguindo aqui, né, o baralho de casos, nós vamos começar a montar o setup. Como nós não estamos fazendo uma gameplay, eu não vou fazer a parte de leitura aqui do caso, né? Eu vou direto para as partes de setup, para vocês entenderem aí como funciona. Então é comprado o primeiro caso aqui, né? A primeira carta do deck do caso. Você tem uma história aqui, e você também tem aqui nessa carta o nível de desafio, né, da missão e a duração dessa missão. Nesse caso, essa missão é uma missão fácil e tem a duração curta aí, tá, pessoal? E aqui atrás, então, nós vamos ter toda a descrição do setup que você vai montar aqui de acordo com cada caso. A estrutura vai ser basicamente a mesma, tá, pessoal? O que vai mudar são apenas aí alguns elementos. O primeiro passo a se fazer aqui é a preparação do baralho de perdição. E aí está indicando que o baralho de perdição ele deve ter aqueles símbolos, esses símbolos aqui, e também deve conter as cartas dos heróis que estiverem em jogo, tá, pessoal? Como nós vamos fazer isso, então? Estaremos jogando, então, simulando aqui uma partida com a Liz e o Hellboy. Nós vamos separar, então, todas as cartas do baralho de perdição que possuam os símbolos mostrados na carta de caso e também de cada herói que esteja participando da partida. Você pode ver aqui numa carta de perdição que nós temos um símbolo aqui, que é o símbolo que define qual é o símbolo que você deve escolher de acordo aí com cada caso. Nós vemos aí que nós temos, neste caso aqui, a lupinha branca, esse símbolo vermelho e o símbolo azul. Então nós vamos pegar aqui todo o baralho de perdição e vamos procurar por esses símbolos. Separei aqui então, tá, pessoal, todas as cartas com o símbolo cinza, tá? Montando aí o deck de perdição. Todas as cartas com o símbolo vermelho. Todas as cartas com o símbolo azul. E a carta do personagem Hellboy e a carta da personagem Liz, que são os dois personagens que estarão indo aí conosco para a missão. Portanto, agora nós vamos pegar este deck de perdição, vamos embaralhar ele muito bem.
e vamos colocá-lo na área destinada a ele aqui no tabuleiro do QG. E vamos continuar seguindo então a nossa carta de caso aqui. Ela vai nos instruir agora como preparar o nosso baralho de encontros, aonde ela diz aí se você está jogando com 2 agentes, você vai separar as respectivas cartas, com 3 e com 4 agentes. Como estamos simulando aí uma partida com 2 agentes, nós vamos separar então uma carta azul e 2 cartas da vermelha, de acordo com o baralho de encontro. Separei aqui então, pessoal, todas as cartas de encontro do deck azul. Vou embaralhar ela. E vou comprar uma carta do azul, conforme mandou aqui o nosso caso. E vamos fazer o mesmo aqui com as cartas vermelhas. Vamos embaralhá-las e vamos comprar 2 cartas conforme aí ordenou o nosso caso. Vamos embaralhar o baralho de encontro e também vamos posicioná-lo na sua respectiva área de jogo ali no tabuleiro do QG. Agora então ele vai nos mostrar como montar o nosso tabuleiro, tá, pessoal? Então vamos pegar as peças aí de acordo com as peças mostradas no diagrama para fazer a montagem aqui no tabuleiro. Seguindo aí então, pessoal, a diagramação, né, o diagrama mostrado aqui na carta de caso, nós vamos agora encontrar o token de área inicial, posicioná-lo aqui igual está mandando na carta de caso, e nós montamos então o tabuleiro aqui do nosso primeiro caso. Aqui embaixo da carta nós temos a instrução para descartar esta carta após posicionar as cartas de encontro, tá, pessoal? O que seria isso? Nós temos aqui agora as áreas. Nós temos a área inicial, que é onde os nossos personagens vão começar o jogo, que é a área onde eles vão começar o jogo. E nós vamos pegar então as cartas do baralho de encontro que nós montamos e vamos posicioná-la uma em cada cômodo aqui do cenário, descartando então a carta do caso. E toda vez que você descarta uma carta de caso, você automaticamente compra a próxima e continua então a leitura. E aqui a carta de caso, ela vai continuar nos instruindo como montar aí o nosso setup. Coloque os marcadores de percepção nos espaços 2, 4 e 8 do contador de informação obtida. Marcadores de percepção são esses marcadores aqui. Nós vamos pegar então e colocá-los nos espaços que o caso mandou, que é no 2, 4 e 8, respectivamente, tá, pessoal? Depois nós vamos continuar aqui lendo o nosso caso, seguindo as instruções dele. Coloque um marcador de reação sobre esta carta e seu respectivo marcador de gatilho no seguinte espaço do contador de perdição iminente. E aí temos aí o número de jogadores e nós vamos colocar o marcador de acordo com o número de jogadores que estamos jogando, que é 2. Será então no espaço 7, o marcador de gatilho. Vamos pegar aqui o marcador A para colocar no espaço 7. E colocaremos o outro marcador A sobre essa carta. Então nós vamos movê-la para a área de jogo. Vamos pegar aqui o marcador do gatilho A, que é o mesmo correspondente ao marcador que nós colocamos lá, para nós sabermos que quando o marcador de perdição atingir o A, nós temos que resolver o efeito dessa carta de caso. Pegando então aqui e lendo a próxima carta disponível. Desmova esta carta para a área de jogo. Se os agentes derem um tempo, vire esta carta imediatamente após avançar o contador de perdição iminente. Então é mais uma carta que vai ficar aqui na nossa área de jogo. E caso os agentes façam a ação de dar um tempo, que eu vou explicar aí o que é essa ação, nós temos que resolver o efeito daquela carta.
Continuando aqui, então, o nosso caso, nós teremos mais uma vez um texto imersivo da história e depois a instrução para nós prepararmos aqui os lacaios nos espaços correspondentes, dizendo que o monstro RAM agressivo fica no A, o monstro RAM venenoso no B e assim por diante. E tem aí a condição, se todos os cômodos tiverem sido explorados e não houver lacaios no tabuleiro na fase final, vire esta carta e comece a sua primeira rodada. Portanto, essa carta vai ficar aqui por cima e nós vamos posicionar os lacaios nos respectivos espaços aqui, de acordo com o que o caso mandou. Colocando aí o monstro RAM agressivo no espaço A, o RAM venenoso no espaço B, a RAM armada no espaço C e o RAM transformador no espaço D. Dessa forma, pessoal, finalizando aqui o nosso setup e começando aí a nossa primeira rodada em Hellboy The Board Game, tá, pessoal? Bom, explicamos aí o setup, né? Fizemos junto aí a montagem dele de acordo com os casos aí. E agora, né, vamos passar então para a explicação das regras do jogo. Para começar, né, como nós vimos aqui, cada jogador vai escolher um personagem que vai representá-lo. Neste caso, pegamos aqui o Hellboy e Alice Sherman. E a ficha dos personagens tem algumas habilidades aí e algumas coisas dignas de nota, tá, pessoal? Começando então aqui por cima da ficha do personagem. Esses são os atributos básicos do personagem, que são resumidos em luta, disparo, exploração e defesa. E você pode ver que cada um desses atributos tem uma cor. Essa cor então indica o quão bom o personagem é em cada um desses atributos. E isso é representado de que forma? É representado por dados, tá, pessoal? Quando o atributo for vermelho, isso quer dizer que você irá utilizar os dados vermelhos para fazer o seu teste, que são os dados vermelhos que têm aí uma melhor chance de você conseguir melhores resultados. Depois nós temos os dados laranja, que são aí considerado um atributo intermediário, né? Que está no meio aí, podendo ter aí uma chance mediana de você conseguir resultados bons. Depois nós temos os atributos amarelos. Os atributos amarelos são aí os mais fracos, onde você tem menos chance de conseguir um resultado. Depois disso nós vamos ter aí dados pretos. E os dados pretos você só consegue obter eles através de aprimoramentos, que eu vou explicar o que é os aprimoramentos, tá? E o jogo também vem então com o dado azul, que o jogo chama de dado bônus. O que significa tudo isso? Toda vez que o personagem for instruído a fazer qualquer um desses testes, como regra padrão, ele vai pegar os dados da cor do teste em questão. Vamos dar um exemplo, caso o Hellboy faça uma ação de luta, ele vai pegar 3 dados vermelhos, juntamente com um dado azul, e fará a rolagem então do seu teste desta forma, contando aí para cada ponto um resultado que ele conseguiu. Nesse caso aqui nós podemos ver que o Hellboy conseguiu 5 pontos de dano no caso da luta. E aqui ele tirou um símbolo que ele pode escolher rerolar um dos dados dele que foi jogado, caso ele queira. O dado bônus você tem vários resultados, assim como um reroll, como um acerto adicional, escolher um dado seu para multiplicar o resultado dele. Este símbolo é o símbolo Coringa, o qual permite você escolher qualquer face que você queira do dado, ou até mesmo ativar habilidades especiais aqui na ficha do personagem que eu vou mostrar já já. Temos também aí um resultado de 2 acertos adicionais e a tão temida caveira, que ao tirar a caveira você precisa remover um dos seus dados com maior resultado. Neste caso nós teríamos que remover o 2 e perderíamos aí um dado. Note que alguns ataques de monstros
tem alguma penalidade a mais caso você tire aí o símbolo da caveira durante o seu teste de defesa contra o dado do monstro. Os testes em Hellboy são a mecânica chave do jogo e é uma mecânica muito bem implementada, na minha opinião. Além dos testes básicos que você consegue fazer aí com as cores do seu dado, o jogo possui uma regra bem sólida, que é uma regra em que você pode dar um upgrade no seu teste ou até mesmo sofrer uma penalidade no seu teste. O que isso quer dizer? Toda vez que o seu dado precisar ser aumentado, quer dizer que um dos seus dados vai subir um nível acima do que ele possui no teste. Por um exemplo, caso o Hellboy esteja fazendo uma ação de luta, na onde ele vai fazer a rolagem de 3 dados vermelhos, e ele receba um aumento, ele pode trocar um dos dados vermelhos dele por um dado preto, melhorando aí os testes do Hellboy. Caso o Hellboy receba 2 aumentos, ele trocaria então 2 dados vermelhos por 2 dados pretos. Caso o Hellboy receba 3 aumentos, ele faria o teste aí somente com os dados pretos. Acima disso, o Hellboy não teria como melhorar mais os seus dados e faria então o seu teste com 3 pretos e o dado bônus. O mesmo vale caso o jogador tenha dados laranja e receba um aumento, ele substitui o dado laranja por um dado vermelho. Note que você sempre sobe um nível o aumento do seu dado, seguindo o padrão das cores dos dados. O mesmo vai valer se ele receber 2 aumentos, substituindo 2 dados laranja por 2 dados vermelhos em seu teste. Fica aí fácil então compreender que com os dados amarelo, para cada aumento você substitui um dos seus dados amarelo por um dado vermelho. Lembre que este aumento é de 1 para cada dado e não para todo o seu teste. No caso, para você trocar os seus 3 dados, você precisaria possuir 3 aumentos de dado. O mesmo vale, só que no sentido reverso, para quando você receber aí um rebaixamento de dado. Então, se eu recebo um rebaixamento e o meu dado é vermelho, eu preciso rebaixá-lo para um dado laranja. O mesmo vale caso o meu teste fosse de dados laranja e eu receba um rebaixamento, eu teria que trocar um dado por um dado amarelo. Caso eu não tenha como rebaixar mais os meus dados, eu perco um dado. Caso o meu dado seja amarelo e eu tenha que sofrer um rebaixamento, eu farei o teste com um dado a menos, fechando aí a mecânica de aprimoramentos e rebaixamentos dos dados aqui em Hellboy. Note que nós vamos ter aqui um quadro com algumas regras especiais para cada um dos personagens. Essas regras elas são aplicadas aí, cada uma de uma forma diferente para cada um dos personagens, pois eles são assimétricos e joga de modo diferente com cada um. Então cada personagem possui aí um conjunto de regras especiais. Aqui em cima nós temos ações únicas para cada um dos personagens. São ações também que são diferenciadas e cada personagem tem as suas. Note que essas ações têm um custo em cubos de ações. Nós vamos explicar já já. E temos um quadrinho vermelho que indica quais são as cartas iniciais que o seu personagem começa o jogo. As cartas iniciais podem ser facilmente localizadas pelo seu fundo preto. Você vai localizar então todas as cartas descritas na ficha do seu personagem e colocar próximo à sua área de jogo, pois essas serão as cartas que os personagens começarão a partida. Temos ainda aqui um campo para colocarmos os ferimentos dos personagens. Isso aqui indica a quantidade de vida que um personagem possui. Esses campos são variáveis, a quantidade de personagem para personagem. Toda vez que o seu personagem sofrer um ponto de dano, você precisa comprar um token de ferimento e posicioná-lo em um desses quadrados. Para cada dano que o seu personagem leva, você vai aumentando esta quantidade de ferimento. Quando o seu personagem estiver com seu medidor de vida
completamente cheio, ou seja, você já tiver tomado toda a quantidade de dano possível que o seu personagem pode levar, o próximo ponto de dano que você levar, você precisa virar o primeiro token de ferimento da fileira aqui e aplicar um rebaixamento no atributo em questão. Isso quer dizer então que se Hellboy levasse mais um ponto de dano, a sua perícia de tiro seria rebaixado em 1. Hellboy faz um tiro com 3 dados amarelos. Se ele sofrer um rebaixamento aqui, ele vai perder um dado e fará o seu teste aí com apenas 2 dados amarelos. Os próximos pontos de dano subsequente que o jogador levar, ele precisa ir revelando aqui e aplicando essas penalidades mostradas em cada um dos pontos em os seus testes. Lembrando que para cada uma dessas reveladas é um rebaixamento em um dos seus dados que você aplica. Caso o personagem já tenha virado todos os seus marcadores de dano e ele venha aí a receber mais um ponto de dano, o seu personagem se torna nocauteado. Caso o seu personagem seja nocauteado, você deve retirar a miniatura dele do tabuleiro e ele está considerado temporariamente fora de jogo. E nós vamos explicar mais para frente como é que funciona aí esta ação. Para fechar aqui a parte dos personagens, cada personagem recebe aí 3 cubos de ação de acordo com a cor escolhida para a base aí da sua miniatura. O Hellboy aqui tem 3 cubos de ação vermelho, que será como o Hellboy irá controlar as suas ações. As ações normalmente têm custos e você paga esses custos com os cubos de ações. Como eu disse, as ações únicas de cada personagem possuem custos variados. Caso o Hellboy queira dar um gancho de direita brutal, que é uma das suas ações, ele precisa pagar 2 cubos de ação para isso, ficando aí apenas com 1 cubo de ação disponível para realizar uma próxima jogada. Sempre que um agente estiver fazendo um teste, ele pode gastar um dos seus cubos de ação adicional para realizar um aprimoramento em um dos seus dados no teste. Por exemplo, caso o Hellboy esteja fazendo um teste de luta, ele poderia gastar um dos seus cubos adicionais para trocar um dos seus dados vermelhos por um dado preto e potencializar assim o seu teste. O jogador também pode auxiliar outro jogador. Caso os jogadores estejam compartilhando o mesmo espaço, o outro jogador pode gastar um cubo para auxiliar o Hellboy a fazer um teste, potencializando aí também os seus dados de acordo com a quantidade de cubos gastos para isso, tá, pessoal? Como funciona então o tabuleiro do jogo, tá, pessoal? O tabuleiro do jogo aqui, ele é dividido de uma forma bem simples, tá? Cada tile, cada peça dessa conjunto inteiro de peça é um cômodo, tá, pessoal? Então, isto é um cômodo, isto é um cômodo, isto é um cômodo. Nós podemos ver que os cômodos aí possuem paredes demarcadas, onde obviamente os personagens não podem atravessar, e também não tem linha de visão através das paredes. Essas outras peças aqui são portas. As portas permitem que os jogadores passem por ela e também tracem linhas de visões por ela. Além de tudo, uma sala, um cômodo, ele é demarcado por pequenas áreas, tá? Não sei se vai dar para ver daí, eu vou tentar dar um foco para melhorar, porque a divisão dessa área aqui é bem clarinha. Agora sim, melhorou. Como vocês podem ver, nós temos aqui algumas listras brancas que separam aí as áreas deste cômodo. Portanto, este cômodo possui 4 áreas, tá, pessoal? É assim que nós fazemos aí a divisão de área e cômodo aqui em Hellboy. Vamos mudar então agora o nosso ângulo de visão para nós entendermos melhor aí como é que funciona o tabuleiro do jogo, tá, pessoal? Áreas adjacentes são áreas que são conectadas aí entre si e estejam uma ao lado da outra. Lembrando que uma porta aqui pode tornar uma área adjacente à outra, mas paredes não permitem que uma área seja adjacente a outra, como por exemplo, esta área não é adjacente a esta área aqui. Deixa eu tirar essa cartinha de encontro.
Esta área não é adjacente a esta área aqui, porque nós temos uma parede impedindo aí que elas se tornem adjacentes. Cômodos inexplorados, tá, pessoal? Todo cômodo inexplorado é um cômodo aí aonde ainda possui uma carta de encontro. Esse cômodo não foi aberto, não foi revelado e os jogadores não sabem o que está lá dentro. Quando um cômodo é inexplorado, ele está fora do alcance dos jogadores. Os jogadores não podem se mover para esses cômodos de modo nenhum. Antes, o cômodo precisa ser explorado. E isso os jogadores podem fazer aí com o uso de uma ação que é gratuita no jogo. A ação de exploração, pessoal, só é permitida caso o jogador esteja em uma área adjacente a uma porta que leve a um novo cômodo. Se o jogador estiver cumprindo esses requisitos, ele pode então fazer uma ação gratuita que não custa nenhum cubo de ação para que ele possa explorar a área adjacente à porta. Quando o jogador faz isso, a porta em questão se torna uma porta aberta e o jogador vai então revelar a carta de encontro que se encontra no cômodo e seguir a seguinte regra. O jogador vai então posicionar todos os componentes mostrados na carta de encontro, seguindo a seguinte regra, pessoal. O número 1 aqui colocado na carta de encontro, ele deve ser colocado na área, no local, na área que esteja mais próximo do jogador que realizou a exploração. Portanto, nós temos aqui uma infestação de rãs. E nós a colocaríamos então nesta área, pois é a mais próxima do jogador que explorou. Depois, o 2 é colocado na próxima sala em sentido horário, tá, pessoal? E vai seguindo o 3 e o 4. Isso para uma sala que possui aí 4 áreas. Nesta caso, que é uma sala que possui apenas 2 áreas, você vai então colocar o 1 e o 2 na primeira área mais próxima do jogador. O 2 é um lacaio C e o lacaio C, de acordo com o que nós montamos no início do jogo, no caso, é um lacaio armado. Então nós vamos colocar aqui um sapo armado também na área 2. Agora, os números 3 e 4 vão ser colocados na segunda área revelada, seguindo aí então um lacaio A, que nós sabemos que é uma rã agressiva, e uma pista aqui como a opção número 4, colocando então por último a pista na segunda área. Note que isso foi uma exploração em uma sala com apenas 2 áreas. Caso nós tivéssemos, o Hellboy estivesse explorado esta sala, a condição ficaria da seguinte forma: o número 1, que é a infestação de rã, ficaria na sala mais próxima ao Hellboy. O número 2 passaria a ser colocado na sala em sentido horário, portanto o lacaio de número C seria colocado nesta sala, o lacaio A seria colocado nesta sala e a pista seria colocado nessa sala, seguindo aí o sentido horário. Ok, pessoal? Assim que funciona uma ação de exploração. Após ter explorado, você descarta a carta de exploração no seu respectivo espaço de descarte. Outra regra importante em Hellboy é a linha de visão, tá, pessoal? O Hellboy possui uma linha de visão e você traça essa linha de visão usando a seguinte regra. Você precisa traçar aí uma linha imaginária que já é bem conhecida nos board games, do centro da sala onde o seu jogador se encontra até o centro da sala do alvo que você deseja fazer o seu ataque. Caso Hellboy queira fazer um disparo nesta área, nós vemos que esta linha de visão passa pela porta que foi previamente aberta na exploração. Portanto, o Hellboy tem linha de visão para esta área. Mas caso o Hellboy queira fazer o disparo na segunda área, note que esta linha de visão passa pela parede. Quando esta linha de visão passa pela parede, indica que o Hellboy não tem linha de visão para lá. Portanto, ele não consegue utilizar aí ataques que necessitariam de linha de visão
para que ele possa fazer isso. Como funciona o ciclo da rodada em Hellboy The Board Game? Hellboy é dividido nas seguintes fases: fases de inimigo, fase dos agentes, fase de descanso, fase da perdição e fase final, dividido aí em 5 etapas, da qual nós vamos explicar todas elas a partir de agora. Na fase de inimigos, todos os lacaios que estiverem em jogo são ativados. Note que a fase de inimigo é a primeira fase que existe aí no ciclo de rodadas de Hellboy. E como eu ativo um inimigo em Hellboy The Board Game? Cada inimigo em Hellboy ele tem aí um tipo específico que vem descrito aqui na sua carta de monstro. Note que o monstro Han agressivo ele é do tipo lutador, portanto ele vai seguir o padrão de inteligência artificial de monstros lutadores. Já o monstro Han venenosa ele é um monstro do tipo à distância, portanto ele vai seguir aí os padrões de regra para monstros à distância. E o monstro Han transformadora é um monstro covarde, portanto ele vai seguir o padrão de regra para monstros covarde. Monstros lutadores, como no caso aqui do monstro Han armado e do monstro Han agressivo. Toda vez que eles são ativados, este lacaio com atributo lutador, ele se move em direção ao agente que estiver mais próximo a ele. Lembrando que se houver aí uma ambiguidade, é resolvido pelas fichas de prioridade de alvo aqui do tabuleiro do QG. Caso esse monstro lutador encerre o seu movimento em uma área aonde tenha um jogador, ou ele adentre uma área onde tem um jogador, ele imediatamente para e faz um ataque contra esse jogador. Os monstros possuem aí atributos com seus movimentos, com seus valores de ataque corpo a corpo, ataque à distância, vida e resiliência, que definem aí a sua capacidade de suportar dano. E também eles possuem habilidades especiais que devem ser atentadas nos momentos em que eles são ativados. Neste caso, então, o monstro Han faria um ataque no Hellboy por conta da fila de prioridade, e essa fila de prioridade seria aqui alterada, deixando a Liz como o próximo alvo em caso de ambiguidade de ações. Monstros que têm a característica à distância, assim como o monstro Han venenoso. O monstro Han venenoso segue o seguinte padrão de regra: um monstro com a característica à distância, ele realiza imediatamente um ataque em um agente que esteja visível e dentro do seu alcance. O monstro possui aí um alcance de 2, no caso dos monstros de Han venenoso. Caso não haja agente visível, como é o caso, nós já vimos que essa sala não tem divisão para essa, então o monstro Han venenoso se desloca. Porém, ao conseguir alcance, ele para imediatamente o seu movimento e realiza um ataque. Novamente, em caso de ambiguidade, não se esqueça de utilizar a regra de prioridade de alvos. O último tipo de lacaio que nós temos é os lacaios covarde, como é o caso aqui do lacaio transformador. O lacaio transformador, que são os lacaios covarde, quando eles ativam, eles se movem de modo que eles fiquem o mais longe possível dos jogadores. Portanto, ele correria aqui e se distanciaria o máximo possível dos jogadores. Esses são os 3 tipos de comportamento que os inimigos possuem. Outra coisa muito importante a respeito das regras, que está diretamente ligada à movimentação de monstros e de jogadores, é que cada área, ou seja, cada um desses quadrados menores, pode comportar no máximo 6 miniaturas, seja agente, seja monstros ou até mesmo agentes de reforços. Caso já haja 6 miniaturas lá, a miniatura não pode se mover para aquele espaço. Então, caso um monstro chegue na condição de atacar um jogador, como nós vamos resolver aqui o ataque? O monstro Han armado está prestes a atacar o Hellboy.
E nós podemos ver aqui na carta do monstro Han armado que ele possui um ataque corpo a corpo de 7. E ele também possui aqui um contra-ataque. Se uma caveira for rolada ao realizar um teste de luta contra este inimigo, o agente realizando o teste sofre 2 de dano, né? Caso você esteja atacando ele e tire uma caveira, você vai levar uma paulada aí dele. Mas então a habilidade dele não está ligada diretamente ao ataque dele. Ele se moveu aqui para a área do Hellboy e, portanto, ele vai fazer um ataque de 7 pontos de dano aí, que é o valor de ataque dele contra o Hellboy. O Hellboy então vai precisar se defender deste ataque. Nós vimos aqui que o Hellboy possui um valor de defesa que é laranja. Portanto, o Hellboy irá pegar os 3 dados laranja juntamente do dado bônus para fazer a sua rolagem aí de defesa. O Hellboy então vai rolar os dados e vai pegar os valores que ele tirou. Nós vimos aí que o Hellboy conseguiu 2 valores liso que não concedem nada. Conseguiu um valor de número 2 e 1 vezes 2 no dado bônus, aonde ele pode multiplicar aqui o valor 2 e conseguir 4 pontos de defesa. 4 pontos de defesa contra 7 do ataque aí do Han armado. Passaram-se 3 pontos de dano no Hellboy. O Hellboy então vai colocar 3 ferimentos aqui na sua ficha de jogador. Em casos de ataque à distância, como no monstro Han venenoso, a regra funciona de modo ligeiramente diferente pelos seguintes critérios. Para cada outro personagem além do alvo da área do atacante, ou seja, o monstro Han venenoso está realizando um ataque no Hellboy nesta área. Portanto, além do Hellboy que é o alvo, nós temos mais 2 personagens, que é a Liz e também o sapo Han armado. Neste caso, o teste de defesa do Hellboy vai receber 2 aprimoramentos, o que representa a dificuldade do Han venenoso acertar o Hellboy em uma área cheia de inimigos. Para cada inimigo que estivesse no caminho do disparo. Como que nós podemos mostrar isso de uma forma melhor? Vamos novamente dar um zoom aqui. O monstro Han venenoso possui um alcance de 2, 1, 2, o que permite que ele ataque o Hellboy na área até 2 áreas de distância. Nós já vimos que com a seguinte situação aqui, o Hellboy recebe 2 aprimoramentos nos dados de defesa, devido 2 personagens na mesma área que ele. Porém, o ataque do Han venenoso está passando por uma área onde tem outro personagem, ou seja, um Han transformador, o que concede também mais um dado de aprimoramento para cada personagem que estivesse nesta área por onde o ataque está passando. Portanto, o teste do Hellboy seria aprimorado 3 vezes aí nessa situação. Se houvesse aqui um outro inimigo nessa área, Hellboy receberia mais um aprimoramento, agora trocando um dado vermelho por um dado preto, o que representa muito bem a dificuldade em acertar o Hellboy na seguinte situação que estamos vendo aí no tabuleiro. Agora a segunda fase do jogo é a fase de agentes. É a fase onde os agentes podem fazer as suas ações, gastando cubos de ações e também ações gratuitas. As ações que os agentes podem fazer que tem um custo ali para que eles possam realizá-las, e esse custo é sempre pago na forma de cubos de ações, são ações de movimento, luta, disparo, análise, limpeza e interação. Vamos começar aí pela ação de movimento. Ação de movimento, gastando um cubo de ação, o personagem recebe 2 pontos de movimento que ele pode gastar para se mover por áreas adjacentes. Caso o Hellboy gastasse 2 pontos de movimento aqui, ele poderia se mover para esta área. E ainda ele também poderia se mover para esta segunda área, seguindo a seguinte regra. Quando existem inimigos na mesma área que você pode escolher evadir esses inimigos. Como funciona isso?
Para cada inimigo evadido, eu posso sofrer 1 ponto de dano adicional. E para cada inimigo não evadido, eu preciso mover esse inimigo junto comigo. Caso o Hellboy queira continuar seu movimento e vir para esta sala, ele tem 2 opções. Ou ele recebe 1 ponto de dano deste lacaio, para que ele possa se mover para cá, ou o lacaio se move junto com ele, ou seja, o inimigo vem atrás aí do Hellboy. Caso nesse movimento, por algum motivo o inimigo não possa vir junto com o Hellboy, como essa sala estar lotada, por exemplo, o Hellboy é obrigado a levar 1 ponto de dano antes de se movimentar para a próxima sala. Ação de luta. Luta é um combate corpo a corpo, portanto é necessário que você esteja na mesma área do inimigo e você vai então testar o seu atributo luta. Nós vimos aqui que o Hellboy pode gastar mais 1 cubo vermelho para fazer isso, e o atributo de luta do Hellboy é um atributo vermelho, portanto o Hellboy fará o teste com 3 dados vermelhos e 1 dado de bônus. Vimos aí que o Hellboy conseguiu aqui 3 pontos de dano, mas ele também conseguiu 1 vezes 2, que ele pode transformar aqui em 4 pontos de dano, mais 5 pontos de dano no ataque dele contra a rã armada. 5 pontos de dano. Nós precisamos averiguar que aqui na ficha da rã armada ele possui 2 de resiliência, que é a resistência, uma espécie de armadura do inimigo. Dessa forma, nós precisamos subtrair isso do resultado que o Hellboy conseguiu. Hellboy conseguiu 5 pontos de dano, menos 2, 3 pontos de dano ele causou na rã armada. Você então localiza os marcadores de dano dos inimigos e vai posicioná-lo próximo ao inimigo que você causou aí o dano. Caso você cause dano suficiente para atingir o limite de vida do inimigo, o inimigo é então retirado do tabuleiro. A ação de luta também possui aí uma regra especial que funciona muito bem, na minha opinião, em Hellboy. Para cada outro inimigo que esteja na sala, junto com o alvo que você está atacando, você sofre aí um rebaixamento em um dos seus dados. Nesse caso, então, o Hellboy trocaria um dos seus dados vermelho pelo seu dado laranja, que representa a dificuldade de você combater vários inimigos ao mesmo tempo. Outra ação básica que os jogadores podem fazer é uma ação de disparo. Vamos usar agora como exemplo a nossa querida Liz Sherman. Caso a Liz Sherman queira fazer uma ação de disparo, ela precisa pagar o custo aí de 1 cubo de ação para que ela possa fazer isso. E uma ação de disparo nunca pode ter um inimigo na mesma área que o jogador, caso contrário ele não consegue fazer a ação de disparo. Caso, por exemplo, o lacaio agressivo estivesse na mesma sala que a Liz Sherman, ela não poderia fazer a ação de disparo. Também para fazer a ação de disparo é necessário que o jogador tenha uma arma de longo alcance ou possua habilidades de longo alcance que permitam que ele faça um ataque à distância. Note que o alcance em que você consegue fazer o disparo é aonde você tiver linha de visão. Você não está limitado por um número de quadrados, né, de áreas de alcance, e sim por onde a sua linha de visão conseguir atingir. Neste caso, nós sabemos que a Liz Sherman tem visão para a área do Hellboy, mas não tem visão para a área do rã agressivo. Portanto, ela vai fazer uma ação de disparo contra aqui o rã armado que está na área do Hellboy. Ela tem aqui um valor de disparo vermelho. Portanto, ela vai utilizar dados vermelhos para fazer esse disparo, montando aqui a sua pool de dados. E agora ela vai aplicar os seguintes efeitos. Ela vai rebaixar um dado do seu teste para cada outro personagem, além do alvo na área em que ela está atirando. O Hellboy então vai atrapalhar a Liz aqui, e ela vai ter que trocar um dos seus dados por um dado laranja para fazer o ataque contra a rã armada. Ela também rebaixaria um dado para cada outro inimigo que estivesse no trajeto do tiro,
assim como nós vimos no exemplo do ataque à distância dos monstros. Dessa forma, então, ela vai rolar aí os dados e vai subtrair o acerto, a quantidade de acertos dela, da resiliência do inimigo, aplicando o dano em questão. Outra ação básica que os jogadores podem fazer é a ação de análise, também ao custo de 1 cubo de ação. Os jogadores que estejam em uma área onde contém uma pista podem tentar analisar essa pista fazendo aí um teste usando o seu atributo de análise, que é o olho aí. Nós vemos que o Hellboy tem aí um atributo de análise laranja e ele pode então utilizar dados laranja para fazer o teste e tentar analisar a pista que está na área dele. E novamente ele vai aplicar aí as seguintes penalidades na pool de dados dele, que é rebaixar um dado para cada inimigo que esteja no mesmo cômodo que ele e rebaixar um dado extra para cada inimigo na mesma área que o agente. Ou seja, note que o cômodo é a peça completa, ou seja, esta peça de 2 áreas. Nós temos então 2 inimigos no mesmo cômodo que o Hellboy. O Hellboy então teria que rebaixar 2 dados, trocando aí pelos dados amarelos. E ele teria que rebaixar mais um dado adicional, porque tem um inimigo na área onde ele está. Então o Hellboy teria que fazer esse teste com 3 dados amarelos. Não seria muito sábio tentar analisar a pista com a área cheia de inimigos, tá, pessoal? Portanto, ao rolar o teste e tentar analisar aí a pista, nós vemos que o Hellboy conseguiu um resultado de 2, porém ele tirou uma caveira que vai eliminar o seu maior dado, então ele conseguiu apenas 1. Em todo o teste de análise, um resultado de 0 a 2, você não tem nenhum efeito. E um resultado de 3 a 5, você avança em 1 o marcador de informação obtida. O marcador de ação obtida, você vai avançar esse marcador em 1, que é a informação que você conseguiu analisando aquela pista. Caso você consiga um resultado de 6 ou mais, você pode subir então 2 pontos aqui no marcador de informação obtida quando você analisa a pista. Caso você fale, a pista vai continuar lá, e caso você passe, você remove a pista em questão da área. Ação de limpeza é mais uma ação que os personagens podem fazer ao custo de 1 cubo de ação. Esta ação, assim como a ação de disparo, não pode ser feita caso haja inimigos na sua área. Neste caso, este inimigo não poderia estar na área da Liz para que ela possa realizar a ação de limpeza. Com uma ação de limpeza, o jogador pode remover uma infestação de rãs ou até mesmo um token de inferno que esteja na área do agente. E por que eu vou querer tirar a infestação de rã ou tokens de inferno do tabuleiro? Durante a fase final, para cada 2 infestações de rã que estiver presente na área de jogo, você tem que avançar em 1 o contador de perdição iminente. A cada 2 infestações de rã então no tabuleiro, você vai ter que avançar em 1 o contador de perdição iminente, o que vai deixar a entrada do chefe do jogo cada vez mais próxima. Cada área que possua aqui um token de inferno, você deve remover uma pista, remover as infestações de rã que estiver naquele lugar e qualquer peças de cenário que possam estar lá. Em seguida, você vai rolar um dado vermelho para cada inferno. Um resultado 0, este inferno é removido. Um resultado de 1 a 3 é a quantidade de dano que cada personagem naquela área vai sofrer de dano por fogo. Além disso, caso você tire um resultado 3 na sua rolagem do token de inferno, você deve então colocar mais tokens de inferno em cada área adjacente ao inferno em questão, ainda onde não possuam tokens de inferno. Note que esses novos tokens de inferno que foram colocados, eles não são resolvidos nesse turno que eles acabaram de ser colocados. São resolvidos apenas no próximo turno.
Portanto, está aí a importância de remover os tokens de RAM e de inferno do tabuleiro. Outra ação básica que os jogadores podem fazer ao custo dos seus cubos de ações é a ação de interação. Normalmente, ações de interações são feitas para você interagir com pontos de interesse ou até mesmo com cenários, peças de cenários que têm efeitos especiais. Note que a ação de interação nunca pode ser feita se houver inimigos na área. Portanto, o Hellboy só poderia fazer ação de interação caso aquela RAM agressiva não estivesse na sua área. Normalmente, ações de interações ativam efeitos do tabuleiro do QG e outras regras especiais das missões. Os jogadores também possuem duas ações gratuitas que eles podem fazer. A primeira ação gratuita que ele pode fazer é a troca, a ação de trocar itens. Para que os jogadores possam fazer a ação de trocar itens, não pode ter inimigo na área deles. E outra coisa é que o item trocado precisa ter aqui o símbolo dessas duas setinhas que está embaixo do rosto da Liz Sherman, que indica que esse item pode ser trocado entre os jogadores. A troca não precisa ser igual, a troca pode ser da forma como os jogadores queiram. Um item que foi previamente trocado, ele deve ser colocado de lado, perto do tabuleiro do herói, e ele não vai poder ser utilizado nessa rodada, podendo ser utilizado somente após a fase final, no qual você vai poder desvirar esse item e colocar ele pronto para uso. A outra ação gratuita que nós podemos fazer é a ação de exploração, do qual nós já explicamos que você pode explorar uma das portas adjacentes e resolver os efeitos das cartas de encontro daquele local. A terceira etapa de uma rodada em Hellboy é a fase de descanso. Nessa fase, os jogadores têm a opção de fazer a ação de dar um tempo. Note que esta fase é opcional e os jogadores fazem ela caso eles queiram. Porém, a fase de dar um tempo tem algumas regras. Caso haja inimigos no tabuleiro, os jogadores não podem fazer a ação de dar um tempo. E caso não haja inimigos no tabuleiro e haja algum jogador nocauteado, os jogadores são obrigados a fazer a ação de dar um tempo, caso esse inimigo, esse aliado esteja nocauteado e não haja inimigos no tabuleiro. Os jogadores podem então, na ação de descanso, dar um tempo, seguindo aí as seguintes ordens de ação: ação de descanso, preparar os agentes, avançar o contador de perdição iminente. Ação de descanso, cada jogador vai poder escolher entre as ações investigação, recuperação e assegurar. Na ação de investigação, então, pessoal, você pode descartar fichas de pista de uma área já explorada à sua escolha. E quando você faz isso, você avança o contador de perdição iminente 2 vezes. Outra ação que os jogadores podem escolher fazer é a ação de recuperação, aonde eles vão então rolar 2 dados vermelhos e vão curar uma quantidade de dano igual ao resultado que eles tirarem nos dados, tá, pessoal? Outra ação possível quando você faz a ação de dar um tempo é a ação de assegurar. Você escolhe um único cômodo já explorado no tabuleiro e remove todas as fichas de infestação de RAM e também as fichas de inferno de lá. Após realizar a ação de descanso, os agentes podem se preparar para prosseguir com a sua missão. Isso mesmo, neste momento vocês podem trocar, os agentes podem trocar livremente entre eles quaisquer cartas de requisição e de itens que possuam aí o símbolo de troca, né? As setinhas de troca. Eles podem trocar entre eles aí livremente. Além disso, cada agente pode se mover para qualquer área explorada do tabuleiro, desde que ele não se mova aí através de paredes ou portas fechadas, né? Então eu poderia, por exemplo, pegar a Liz e mover ela para esta área que já foi previamente explorada. Depois, então, pessoal, aí de feito, né, a ação de preparar os agentes,
Os jogadores devem então reiniciar aqui a fila de prioridade de alvo. Feito isso, passa-se então para o passo de avançar o contador de perdição iminente em 1, devido aí ao descanso de ter dado um tempo, né? O tempo passou e os jogadores têm que avançar lá o contador de perdição iminente em 1, não tem como correr disso aí. Então, continuando aí na rodada, nós chegamos na fase 4, que é a fase da perdição. A fase da perdição é uma fase muito simples, porque ela consiste em você comprar uma das cartas do baralho de perdição, ler e aplicar o efeito dele de acordo com o que está escrito e depois descartá-la na área de jogo designada ali para ela. Chegamos então na quinta etapa, que é a fase final. A fase final tem 4 etapas que devem ser resolvidas na seguinte ordem. Primeiro, os jogadores restauram todos os seus cubos de ação e deixam eles prontos aí para que possam ser usados na próxima rodada. Depois, você tem que resolver todos os infernos que estejam no tabuleiro e nós já falamos como nós fazemos isso. Depois desse passo, você precisa resolver todas as infestações de RAM que estejam no tabuleiro. Nós também já falamos isso. A única coisa que nós ainda não falamos é que quando a infestação de RAM está na área de um dos personagens e você está na fase final, ela se move para uma área adjacente, saindo da área do personagem. Caso isso não seja possível, a infestação de RAM simplesmente não se move, tá, pessoal? Também já explicamos o efeito de para cada 2 infestações de RAM, você tem que avançar o contador de perdição iminente. Então você aplica qualquer outro efeito que tenha aí ligação com a missão ou com as cartas de caso e você encerra a sua rodada em Hellboy The Board Game e você vai repetir tudo isso que nós vimos aqui até que você conclua ou não a partida, tá, pessoal? Essas aqui são as explicações das regras de Hellboy The Board Game. Temos aí algumas outras regrinhas que precisam ser abordadas para que vocês tenham a melhor compreensão possível do jogo. E nós sabemos que aqui na Matilha nós não economizamos informação. Portanto, os jogadores têm aí um orçamento que eles podem gastar em créditos comprando itens de requisição antes de entrar na missão. Note que nós temos um deck aqui com muitos itens. Esses itens têm um custo mostrado aqui no topo da carta. Esse custo aí é variado para cada um dos itens. E o valor de crédito que os jogadores começam é de acordo com o número de agentes na missão. Se houver 2 agentes, os jogadores vão receber 8 créditos para gastar da forma como eles quiserem nesses itens. Em 3 agentes, 7 créditos. E em 4 agentes, 6 créditos, sempre para gastarem da forma como eles quiserem. Você também pode jogar sua partida de Hellboy The Board Game de forma solo. Quando você joga uma partida de Hellboy solo, você controla 2 agentes e faz aí o jogo jogando sozinho, porém controlando 2 agentes de uma vez. Há uma pequena variante também na regra quando o confronto no jogo acontece. Toda missão de Hellboy The Board Game tem um boss que você tem que enfrentar. Seja porque você conseguiu informações o suficiente para enfrentá-lo, ou porque não, o boss simplesmente apareceu porque você não foi bom o suficiente para encontrá-lo a tempo. De uma forma ou de outra, a preparação para o confronto ela vai se dar da mesma forma, tá, pessoal? Vamos dar um zoom aqui no tabuleiro de confronto, no tabuleiro do QG, que vai virar o tabuleiro de confronto para nós explicarmos como funciona isso. Bom, quando você encontrar então o boss, seja de uma forma ou de outra, você vai precisar limpar este tabuleiro aqui do QG e transformá-lo no tabuleiro do confronto. Primeiramente, você vai retirar as cartas de caso que ainda estiverem aqui. Você vai removê-las, colocá-las de lado. O baralho de perdição também não será mais utilizado, você vai removê-lo também. O baralho de encontro você vai também tirá-lo de lado.
Os monstros, separem eles aqui de lado, que em alguns casos eles ainda podem ser utilizados. Remova todos os tokens. E vire o tabuleiro do QG para o tabuleiro de confronto, tá, pessoal? O tabuleiro de confronto, ele funciona aqui de modo ligeiramente semelhante ao tabuleiro do QG, com as seguintes mudanças. Você vai utilizar agora o marcador aqui da mão do Hellboy para marcar a vida do chefe em questão que estiver entrando no confronto. A missão de tutorial aqui utiliza o monstro Han gigante, que tem 20 pontos de vida, e nós já vamos colocá-lo aqui na área destinada a ele e colocar o valor em 20, que é a vida que ele possui. A fila de prioridade de alvo aqui é reiniciada e ela volta ao setup inicial de começo de jogo. Você também deve encontrar as cartas de comportamento de chefe. Normalmente essas cartas são indicadas pelas cartas de caso aqui, que vão ativar o boss, tá, pessoal? Nós podemos ver aqui que essa carta de caso vai indicar quais são as cartas que você vai colocar para montar o comportamento do chefe. Separando as cartas aí de acordo com os símbolos, você vai montar então o deck de comportamento do chefe, que vai ser a inteligência artificial do chefe. O chefe ele vai agir de acordo com cada carta comprada naquele comportamento. Termine de seguir qualquer outra instrução que tiver na carta de caso, pois isso varia de casos para casos. E o confronto ele funciona de modo ligeiramente diferente da partida. O que vai mudar? O comportamento do chefe. O chefe ele é sempre ativado antes de todos os lacaios do tabuleiro, tá? Os lacaios aqui eles continuam previamente colocados nas suas posições, porque alguns chefes podem chamar mais lacaios, então essa parte de baixo aqui não vai mudar. Esta área aqui onde tem o símbolo da informação obtida, normalmente quando você consegue informações, você vai ganhar bônus que você vai colocar as informações aqui e pode usar essas informações de modos diferentes para cada tipo de chefe. O chefe então sempre vai agir antes dos monstros, agindo de acordo com a carta de comportamento comprada para ele. Ele vai realizar a ação de acordo com o que estiver escrito na carta. Não há mais fase de descanso quando você está enfrentando um chefe. Portanto, a fase de descanso sempre é pulada e também a fase de perdição, pois não tem mais o baralho de perdição no jogo. Essas fases vão ser puladas. Como não há descanso, a única forma de um jogador se recuperar após ser nocauteado em uma luta contra um chefe. Caso o Hellboy tenha sido nocauteado aqui pela Han gigante, o jogador do Hellboy vai remover a sua miniatura de tabuleiro e colocar os 3 cubos de ação do seu personagem no local aonde ele foi nocauteado. Então, no início de cada fase dos agentes, os jogadores vão fazer a rolagem de 3 dados laranja. Se o resultado de qualquer um desses dados for um resultado em branco, o agente vai permanecer nocauteado e não retorna para o campo de batalha. Caso contrário, o jogador vai retirar os seus 3 cubos de ação da área onde ele estava, vai voltar os cubos de ação para sua ficha de personagem, voltar a sua miniatura para a área de jogo e ele vai poder jogar o turno dele normalmente, continuando aí a batalha contra o boss até que o boss seja derrotado ou até que todos os jogadores tenham sido nocauteados. Nesse caso, os jogadores perdem o cenário. Beleza, então, galera, essas daí foram as explicações das regras do Hellboy The Board Game. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Se inscreve aí no canal porque vai ter gameplay do Hellboy. Se você quer ver como funciona todas essas regras aí na prática, não deixa de se inscrever aí no canal para conferir a gameplay do Hellboy e muito mais que a Matilha está trazendo aí para vocês. A Alucard se despede, aquele abraço
e até a próxima!